Graça e paz, que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus, amém? Com toda sorte de bênção. Hoje vamos falar sobre o jejum, amém? Vamos abordar esse tema sobre o jejum. Para que serve a oração, o jejum? Nós vamos falar especificamente sobre o jejum. E é muito importante você acompanhar. Seja bem-vindo. Nesses 15 minutos eu quero passar para você o que Deus tem colocado no meu coração, ok? Vamos lá. A palavra de Deus, ela vai dizer da seguinte forma, né? Eu já tive várias experiências com jejum. Cada um tem uma experiência. Eu sei que talvez você vai ter a sua, ok? Relembrando a minha experiência é o seguinte. Qual a experiência que eu tive? Tive várias, mas uma que muito me marcou sobre o jejum foi uma vez que eu jejuei em casa durante uns 2 dias. Jejuei ali, tirei totalmente a alimentação e aí era no domingo, ia ter culto à noite. Eu estava jejuando para esse domingo à noite. E quando eu tirei ali essa consagração ali que eu estava para entregar no domingo de manhã, eu já tinha jejuado sexta, sábado, eu não costumava jejuar no dia do culto, por causa do cansaço, por causa do desgaste. E aí eu falei, Deus, hoje eu vou tomar café, peguei ali o café, o pão ali e fiz o Todd ali, normal ali. De repente, quando eu fui tomar, Deus falou comigo no meu coração, né? Uma voz interna dentro do seu coração, na sua mente, né? Porque às vezes, mas como que Deus fala? Deus fala dentro de você. É como se fosse um seu pensamento mais forte e você vê que é algo de Deus na sua vida. Aquele pensamento veio no meu coração forte, Deus falou comigo, você não vai tomar café. Eu falei, não é possível. Eu tô ouvindo isso, eu tô sentindo isso. Eu falei, não, vou tomar café sim. 2 dias já sem tomar café, sem comer um pãozinho e tal. Aí, de repente, peguei o Todd, comecei a preparar. E quando eu fui tomar, Deus falou comigo mais uma vez. Eu te disse, você não vai tomar café. E eu peguei, eu vi aquela voz e falei, então tá. Fui de novo no sofá, me prostei, vou ensinar você também, vou passar para você a visão quando você vai começar um jejum. Qual a oração que você faz. Isso eu vou passar também nos próximos vídeos. Naquele momento, eu ajoelhei diante do Senhor e apresentei aquele propósito de oração. E quando chegou a noite, assim, né? Chegou a hora de ir pro culto. Eu saí na rua, vi um rapaz e perguntou para mim bem alto. O rapaz, eu lembro, era alto, fortão. Eu disse, pastor, que hora que vai ter o culto? Eu falei, olha, o culto vai ser 7 horas. Ele falou, então hoje eu vou no culto. Eu falei, beleza, tudo bem, como uma pessoa normal. Quando eu subi no meu carro, tava eu, minha esposa, minhas filhas, e nós estávamos indo pro culto. Esse rapaz, eu olhei no retrovisor, esse rapaz estava com o carro dele já ligado atrás do meu esperando. Eu falei, o rapaz está com sede. Ele ficou me vigiando para ir pro culto. Quando eu chego na igreja, desci, ele atrapalhou estacionar o carro. Quando eu abri a porta, ele ajudou a levantar a porta da igreja. Ok, então, enfim, tudo ok. Comecei o culto ali, aqueles dias faltou todos os obreiros, impressionante, os obreiros não vieram. E de repente, quando eu comecei o culto ali, Deus falou no meu coração mais uma vez, hoje vai haver libertação aqui. E logo nos primeiros minutos do culto, na oração, eu lembro daquele rapaz, eu fui orar e fui orando no meio da igreja, e fui do lado perto da porta. Quando eu comecei a orar forte no microfone, né, assim, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura todo espírito maligno, eu tinha esse costume de orar nesse sentido, dando ordens, todo espírito maligno que tenta atrapalhar esse culto, bata retirada, aqui é a casa do Senhor, nós vamos ouvir a voz de Deus, e naquele momento ali, aquele rapaz manifestou um demônio muito feio naquele dia, e ele deu aquela voltada para trás, aquela ré assim, já foi com tudo para cima de mim para sair correndo pela rua, que eu estava na direção da porta. Foi a hora que foi tão rápido que eu só fiz assim, para trás, só estiquei a mão e falei para trás. Ele já caiu e já caiu já liberto. Onde eu tô? Onde eu tô? Ele assim, sabe? Então Deus libertou ele naquele dia, naquele domingo à noite. E aí quando ele caiu liberto assim, Deus falou comigo assim: "Eu te disse que não é para você jejuar. É para você tomar café, era para você jejuar". Eu falei: "Meu Deus". Foi tão forte que eu não cheguei a falar em nome de Jesus, eu não deu tempo, nada, eu só falei para trás, tipo assim, só estiquei a mão, ele já caiu sem encostar nele, sem nada. Distância de 1 metro, ele voou para trás e caiu. Então essa foi uma experiência que eu tive, porque através da intimidade com Deus.
E o jejum, ele traz intimidade com Deus, ok? Não é Deus que quer falar com você, não é Deus que vai ter mais poder por causa do seu jejum, não. O jejum é para você se aproximar mais de Deus, ok? Olha só, preste bem atenção. O jejum, Deus, ele é em espírito, ok? Deus, ele é em espírito. E a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores, o que adoram em espírito e em verdade, a Bíblia vai dizer em João. Então, quando nós jejuamos, nós estamos matando a nossa carne, ok? Nós estamos matando o nosso eu. Então, nós estamos agora fazendo com que o espírito ele venha ali sobressair sobre a carne. Então, nós começamos a adorar a Deus em espírito. Então, quando nós adoramos a Deus em espírito, nós se aproximamos mais de Deus, ok? Em um versículo básico. Então, essa foi uma das experiências, tive várias, mas uma das experiências que eu tive. E eu vou dizer para você aqui um versículo básico para você aqui. A Bíblia diz assim, alguns versículos, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, ok? Então ele está dizendo o quê? Quando jejuares, né? Não fica mostrando que você está jejuando, que você tá triste, está passando fome, está doendo a sua barriga, está com dor de cabeça, essas coisas. Não, não fica fazendo isso, ok? Quando você, deixa eu regular aqui, quando você for jejuar, preste bem atenção, é você e Deus, em espírito e em verdade. Deus que te vê você em secreto, que vê você no seu secreto, seja dentro do seu quarto, ou dentro da sua casa, ou dentro do seu íntimo, vai te recompensar publicamente. Então Deus, quando jejuares, ali, unge a tua cabeça, né? Lava o teu rosto, né? Passa os seus cremes, se prepara, fica com aparência boa, né? Para não pareceres aos homens que jejuais. Mas o teu pai, que está em secreto, né? Olha lá, que vem em secreto te recompensará publicamente. Então isso é muito importante. Primeiro passo, jejum não é para aparência, é para intimidade com Deus. Jejum, ele não é para aparência. Jejum, ele é para intimidade com Deus, ok? Então não é para você mostrar para ninguém. Quando for jejuar, é para intimidade com Deus. O foco não é impressionar pessoas, mas mover o coração do Pai. O foco do jejum não é você impressionar pessoas, né? Ficar impressionando as pessoas à sua volta. Não, é para mover o coração do Pai. É para você chegar mais próximo, é ter jejum, ok? É para isso serve o jejum, para você se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Deus. E em Joel, capítulo 2, verso 12 ao 13, algo muito importante. A Bíblia diz assim: assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha só, primeiro passo, primeira lição. Assim diz o Senhor, né, em Joel, do 12 ao 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com planto. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Então, Deus está dizendo o quê? Convertei-vos a mim de todo o teu coração. De todo, o que é o coração? De toda a tua mente. Foca em Deus. Todo o teu íntimo e todo o teu coração. Com jejum, com choro e com pranto, ok? Então pede a Deus, chora, esperneia diante do Senhor, com jejum, jejua, chora mesmo, pede perdão por seus pecados, pede perdão por suas falhas, pede perdão por seus erros, pede perdão por aquilo que você magoou o coração de Deus, amém? Então tem algo talvez, o jejum muitas vezes, meu irmão, muitas vezes a gente fazendo jejum, para Deus operar, não, o jejum é para matar a tua própria carne, é para você vivificar o espírito. Amém? É para você colocar em subjugo ali a sua carne, para sua carne obedecer você, obedecer o espírito. A carne obedecer o espírito. Não é o espírito que fica obedecendo a carne. Então, o que ele vai dizendo? Isso com jejum, com choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes.
O jejum verdadeiro começa no coração. O jejum verdadeiro, ele começa no seu coração, ok? Não no seu estômago. Deus quer arrependimento sincero, não um ritual vazio. Não adianta eu fazer um ritual, todo aquilo, ficar sem comer um dia, 2 dias, ficar sem conversar, ou tirar telefone, ou tirar isso, tirar aquilo, tirar a internet, mas se o meu coração ainda está corrompido, fazer todo aquele ritual, mas o meu coração ainda está longe de Deus, mas o meu coração não está arrependido. Então, o primeiro jejum de tudo é você se arrepender primeiro no teu coração, no teu íntimo. E isso é um ensinamento que eu estou trazendo, porque muitas vezes a gente marcamos jejum, vamos consagrar, vamos jejuar, vamos fazer, mas e o coração? Será que realmente o meu coração está convertido diante do Senhor? Amém? Então isso nós temos que pensar, ok? Em Isaías 58, verso 8, do verso 6 ao 7, porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Diz a palavra do Senhor em Isaías 58, 6 ao 7. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, né? Que desfaça as ataduras do jugo, né? Que as ataduras do jugo ficassem sobre o jugo ali, ficasse sobre o jugo da carne, sobre o jugo do pecado, sobre o jugo das coisas ruins, as ataduras ali, ó, solta as ligaduras, né? Da impiedade. Passa a ser uma pessoa boa, passa a ser uma pessoa que se preocupa com o próximo, né? Que deixe livre os oprimidos, né? Busque a fazer as coisas de Deus, ser livre, né? Livrar os oprimidos, trabalhar para Deus, fazer a obra, que repartas o teu pão com faminto. Então, o que adianta? Esse é o verdadeiro jejum. A Bíblia vai dizer em Isaías 58, versos 6 ao 7. Esse é o verdadeiro jejum, que nós realmente tivemos essas atitudes diante de Deus. Não adianta eu ter a atitude de deixar só de comer, ou só de beber, ou só de acessar a internet, mas eu não ter um arrependimento no meu coração, arrepender diante dos meus pecados. Não adianta eu fazer jejum para mostrar para as pessoas, e não adianta também eu fazer jejum e não ter essas características, não ter esses pontos iniciais, que seria o quê? Deixar todas as ligaduras da impiedade, soltar todos esses, desfazer todas as ataduras desse jugo da carne e assim por diante. Então, realmente é isso que nós devemos fazer, ok? Jejum que agrada a Deus para transformação prática seria o quê? Justiça, misericórdia, libertação, amor ao próximo. Esse é o ensinamento que nós devemos aprender, ok? Jejum que agrada a Deus gera transformação prática. Jejum que agrada a Deus, ele o quê? Ele gera transformação prática. Não adianta eu fazer jejum, mas eu não ter transformação. Então, o primeiro passo é buscar transformação. Esse é o jejum que agrada a Deus. Primeiro eu tenho que ter prática, eu tenho que agradar o próximo, eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que soltar os pecados, eu tenho que tirar todas as ligaduras da impiedade. E depois, ainda mais, oferecer um jejum, santidade, oração diante do Senhor, ok? E aí tem que ter essas práticas, seria justiça, misericórdia. Justiça é o quê? É ser reto com as pessoas, ser reto com o seu próximo, não ficar mentindo, não ficar prejudicando o próximo, ficar essas coisas tudo. Libertação, procurar ser liberto do pecado, dessas coisas. Amor ao próximo, eu tenho que amar ao próximo, ok? Eu tenho que buscar amar ao próximo, né? Então, eu tenho que, né? Sim, sem esse jejum, apenas passa a ser uma dieta religiosa. Quer dizer, sem esses princípios, sem essas mudanças, sem essas práticas, só vai ser uma dieta religiosa. Então, o que nós vamos aprender a partir de hoje com esse jejum? Nós vamos aprender verdadeiramente com essa palavra. E vamos perguntar a Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? Onde o Senhor quer que eu transforme? Vamos jejuar, vamos consagrar sim. Um crente pentecostal, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ter uma vida de consagração, jejum e oração. Temos que buscar isso. Mas nós precisamos mudar algumas práticas dentro de nós primeiro. Precisamos mudar algumas coisas dentro de nós primeiro. E essa é a palavra que eu deixo para você hoje, ok? Então jejum te leva à oração, leva a você falar com Deus, intimidade com Deus. E o jejum também faz com que o teu espírito adore a Deus. E você venha matar,
fazer com que a sua carne fique sob jugo do teu espírito. Seu espírito venha sobressair e a sua carne venha descer. Ok? Oremos ao Senhor. Deus, essa é a palavra. Obrigado por essa palavra. Foram 15 minutos de palavra, Senhor. E nós aprendemos que nós devemos jejuar sim. Nós devemos consagrar sim. Mas não podemos ser, Deus, ó Pai, uma dieta religiosa. Ó Deus, Pai, falar que estamos jejuando, mostrando para a sociedade, para o mundo, ou até mesmo dentro da nossa casa, para o nosso próximo. Mas na verdade, ó Pai, não estamos fazendo um verdadeiro jejum a qual agrada ao Senhor. Deus nos ensinou por essa palavra e que essa palavra venha cair no coração daquele que está ouvindo nesta hora, para a glória do Teu nome. Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus.